Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, estamos na oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre da Paz, que te revelas na simplicidade de uma refeição à beira-mar, abre os nossos olhos para te reconhecermos nos irmãos e irmãs que hoje buscam sustento e dignidade. Que teu Espírito nos dê a coragem de anunciar a vida onde o sistema impõe a morte. Em nenhum outro há salvação. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, irritados porque ensinavam o povo e anunciavam, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e colocaram-nos na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que já tinham ouvido a palavra, acreditaram. O número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem dos sumos sacerdotes. Fizeram comparecer Pedro e João e interrogaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes dos povos e anciãos, hoje somos interrogados por causa de um benefício feito a um homem enfermo e sobre o modo como ele foi curado. Fique sabendo, todo o vós, ó povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. É por seu nome que este homem está aqui, curado. Diante de vós, Jesus é a pedra que vós, os construtores, rejeitaste, e que se tornou a pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
alegremo-nos e nele exultemos. O Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus atritos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Se lê tudo. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se de novo aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Ao amanhecer, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, puxando a rede com os peixes, pois não estavam longe da terra, mas somente a uns 100 metros. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas, peixe em cima delas e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu à barca e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. O
Papa Francisco, na Fratelli Tutti, nos lembra que o critério da santidade é como tratamos aqueles que sobram, os excluídos, aqueles que são marginalizados, aquelas pessoas que ficam de fora da sociedade. Nós já falamos aqui várias vezes na leitura bíblica que o termo hebraico bíblico para isso é anavim, que quer dizer os pobres de Deus, os pobres de Javé. A Bíblia é recheada de citações desse conceito. Ele perpassa a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. Quando nós falamos das pedras rejeitadas, nós estamos falando justamente destas que a sociedade não inclui. Seja por condições econômicas, sociais, culturais ou psicológicas. Muitas vezes as pessoas se sentem excluídas, ainda que não tenha nenhum motivo para pensar isso, mas o fato de sentirem-se mal com a sociedade, especialmente essa sociedade que é tão violenta e excludente como a nossa, as pessoas sentem-se excluídas. E se a gente perceber como está estruturada a sociedade, a economia, a política, a gente vai se sentindo cada vez mais excluídos e excluídas. A gente percebe que as pessoas idosas, que as crianças, muitas vezes, aqueles das duas pontas da humanidade, né? Os idosos e as crianças, também são muito excluídos dessa sociedade em todas as suas dimensões. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus na margem preparando o pão. Ele está servindo mais uma vez aos seus discípulos. E esse serviço significa justamente colocar-se junto àqueles e aquelas que precisam. Ele está servindo a uma necessidade dos seus discípulos mais uma vez. Jesus, depois de ressuscitado, ele não se preocupa em deixar as preocupações com a manutenção da estrutura da igreja, mas ele se preocupa com o sofrimento dos discípulos que se veem perdidos, se veem, como a gente falou ontem, sem perspectiva. Os discípulos estão entre acreditar ou não na ressurreição de Jesus. Muitos duvidam dessa ressurreição abertamente. E Jesus aparece para eles de formas diferentes da forma que eles o conheceram. E aí então a gente percebe que, como dissemos ontem, há uma linha teológica muito importante que diz que não era Jesus o Cristo ressuscitado aparecendo, mas sim outras pessoas a pedido do próprio Cristo, que ouviram o próprio Cristo e seguiram aquilo que ele estava dizendo. Então, neste momento que os discípulos mesmo, aqueles que conviveram com ele durante anos, começam a duvidar, começam a estar desanimados depois da morte de Jesus, aparecem outras lideranças que não andavam com eles e que se transfiguram na pessoa de Jesus, se manifestam como a pessoa de Jesus, e eles só percebem isso até aqui as 3 vezes da liturgia nesta semana. Eles só percebem isso ao partilhar do alimento, ao partilhar do pão. Porque este é o centro do Evangelho, esta é a mensagem central que Jesus nos deixou. É partilhando o pão que nós estamos com Jesus e que Jesus se faz presente entre nós. E os apóstolos vão, a cada aparição, eles vão tomando mais força, mais ânimo. Nós percebemos que há um salto muito interessante entre a primeira aparição e esta de hoje, porque agora eles já estavam ali pescando, já estavam ali fazendo as coisas do dia a dia. Então é interessantíssimo perceber como que Jesus sabe da nossa necessidade e atende aquilo que nós precisamos, independente daquilo que seja o mais importante do ponto de vista histórico, talvez, do ponto de vista da igreja mesmo, as necessidades da igreja, necessidades materiais da igreja.
Jesus poderia estar preocupado com isso, mas não estava. Ele estava preocupado com as pessoas, com os apóstolos, com suas famílias, o quanto que eles estavam sentindo a sua partida e o quanto que eles estavam com medo muitas vezes. Mas Pedro nos mostra na primeira leitura justamente essa força que vem de dentro, essa força que vem da certeza de que Jesus está conosco, que Jesus está dentre nós. E ao pregar a ressurreição dos mortos, eles estão anunciando que Jesus está vivo. Essa é a questão e por isso incomoda tanto a Roma quanto as lideranças religiosas do templo, como nós vimos, porque essas lideranças não querem que o povo acredite na ressurreição dos mortos. Essa é a grande novidade da pregação de Jesus, a ressurreição da carne, que vem da morte e parte para o céu junto de Deus com a própria carne. E é isso que nós rezamos nas nossas orações católicas e cristãs. Quando nós falamos a ressurreição da carne, nós estamos justamente dizendo que sabemos que a nossa carne ressuscita também. E aí você me pergunta, mas Hugo, como que Jesus ressuscitou de carne se ali, nessas 3 aparições bíblicas até agora, os discípulos não o reconhecem? Não reconhecem a figura de Jesus naquela pessoa. Só sabem que é Jesus, a manifestação de Jesus no partir do pão. Pois é, meu irmão e minha irmã, é isso que nós estamos falando. Não? A carne que está ali presente e é a manifestação de Jesus, indubitavelmente, pode não ser com o corpo de Jesus. Pode ser um dos pequeninos, pode ser lideranças que os próprios discípulos não conheciam. A verdade mesmo é que não importa quem era, importa que era Jesus dentre eles e que faz exatamente aquilo que Jesus disse para fazer. A partir da manifestação do sinal de Deus, que neste caso foi a pessoa pedir para eles jogarem a rede, assim como Jesus pediu certa vez para os pescadores jogarem a rede, quando passaram a noite inteira pescando e não encontraram nada. Aqui com certeza é uma retomada daquele evangelho. E aqui uma pessoa estranha que diz a mesma coisa que Jesus disse aquela vez. Uma pessoa estranha para eles. Que eles só perceberam que era a manifestação de Jesus justamente no partir do pão e do peixe. Minha irmã e meu irmão, essa liturgia da semana de Páscoa nos deixa um legado muito precioso, nos deixa uma mensagem de fé, uma mensagem de crença na ressurreição de Jesus, qual é fundamental para a nossa fé cristã, porque se Jesus não ressuscitou, de nada adiantou o que ele fez, o santo sacrifício da cruz. E nós sabemos que ele, de fato, ressuscitou. E cabe a mim e a você perguntar onde Jesus já ressuscitou na minha vida e onde ainda falta ele ressuscitar. Porque se tem alguma dimensão da minha vida que eu não consigo agir como Jesus mandou, é porque ele não está presente ali. Então a pergunta do meu coração é: o que eu faço para que Jesus ressuscite também aqui? Quando eu ajo com violência, quando eu sou muito bravo excessivamente com meus filhos sem eles merecerem, ou quando eu deixo escapar um palavrão, uma palavra feia de minha boca, que amaldiçoe as pessoas. Como que eu faço para que Jesus ressuscite também aqui? E mais ainda, quando eu não sou próximo daqueles que precisam, daqueles que estão com fome, com sede, sem roupas para vestir, dos idosos e idosas da minha própria família, quando eu não me faço próximo deles, podendo fazer uma visita e tomar um café com eles, visitar os enfermos, as enfermas.
O que eu faço para que Jesus ressuscite verdadeiramente na minha vida, em todas as dimensões da minha vida, de forma que as pessoas possam olhar para mim e possam de fato perceber a manifestação de Jesus em mim. Peçamos a Deus que nos ilumine, nos proteja, nos guarde, nos envie Teu Espírito Santo para que a gente se fortaleça nele e possa agir como Jesus nos pediu para que hajamos. Senhor da vida, que o nosso testemunho seja audaz, como de Pedro, e a nossa partilha generosa, como a de Jesus na praia. Que Maria, Mãe da Esperança e Estrela do Mar, nos ensine a lançar as redes com confiança em águas mais profundas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.